Olá a todos, aqui é o professor Ron Martinez. Estou criando esse vídeo pensando naquelas pessoas que não puderam assistir a aula da quarta-feira passada, esse módulo 6, por causa de problemas técnicos que aconteceram no dia. Então eu vou fazer um resumo aqui da aula que foi feita. Aqui estou na página da disciplina, entrando aqui no módulo 6. Eu comecei falando um pouco sobre onde estamos na disciplina, especificamente que foi falada na semana passada, essa parte da escrita, introdução e conceitos de coerência e coesão, clareza, que hoje, quer dizer, na quarta-feira passada, íamos entrar na parte do uso de voz autorial e a parte da escrita do método, sendo que essas partes do método e resultados um pouquinho menos complicadas do que as sessões de discussão e conclusão. As duas sessões que geralmente são as mais complicadas especialmente para não nativos que estão escrevendo um artigo científico em inglês, é a parte de introdução e discussão, porque obviamente tem que argumentar. Falei de novo sobre a personagem do Gendry do Game of Thrones e como ele foi uma personagem introduzida uma certa temporada do seriado do Game of Thrones e que sumiu um dia e voltou depois, mas ao sumir, ah, o telespectador ficou um pouquinho confuso qual era o papel dele. E isso é a mesma coisa que acontece muitas vezes ao introduzir temas ou assuntos numa introdução, especialmente que não são retomados de alguma forma, ou parece que não tem ter relevância. Então, falei de novo dessa introdução, que geralmente foi bem escrita, mas que tinha algumas personagens, assim, temas que é, cuja relevância não era tão óbvia, e reiterei essa noção de coerência narrativa, enfatizando a lógica entre ações e personagens, uma gradação coerente dos fatos, e mostrei novamente esse esqueleto de argumentação que foi montado na outra aula da quarta-feira anterior. Então, novamente, aqui o cronograma, e na aula de quarta-feira falamos sobre a importância dos texts, mentor texts, textos modelo, uso de voz autorial, o que se chama discourse markers, conectivos sendo um exemplo disso. Pelos problemas comuns com esses discourse markers, falamos da seção método e, uh, tivemos, a intenção era ter uma parte de prática. Infelizmente, como teve mais de meia hora, quase 30 minutos aproximadamente de demora, que por causa desses problemas na gravação, não foi possível realizar essa parte de prática na aula. Falei sobre como esse however, que seria um conectivo, né, que acrescenta uma coesão e sinaliza, um potente sinalizador desse momento 2, move 2, que essa palavra, por ter esse poder, não pode abusar, né? Porque, como geralmente, especialmente na introdução, pode sinalizar
que está falando de uma lacuna ou contribuição do trabalho. Esse, however, eu uso demais de tais recursos linguísticos, esses conectivos, esse que seria um discourse marker em inglês. Uso essa palavra, uso excessivo, pode confundir o leitor. Eu falei que existem outras alternativas, como essa aqui, de uma revista de medicina, American Journal of Medicine. Aqui os autores sinalizam, através do uso de remain unknown and debatable, estão problematizando, sinalizam o momento 2, move to, através dessa sequência. E mais tarde também, na mesma aula, falei que é só uma amostra disso, de como as introduções também podem variar, né, de área para área. Cada revista, cada área tem as suas necessidades específicas. Então aqui, na própria introdução, já começam a falar um pouquinho sobre o método. Isso de falar sobre o método pode, em outras áreas, confundir o leitor, mas já nessa área, nessa revista específica, American Journal of Medicine, faz parte, é normal para os artigos científicos deles. Então é um ponto no qual eu toquei diversas vezes ao longo da aula ministrada na quarta-feira passada, esse fato de que é importante, é muito importante levar em conta as especificidades, as necessidades ou requisitos específicos de cada revista, não só de cada área, mas também de cada revista. Então tem outras técnicas, e uma que eu mencionei na aula passada é o uso da palavra question como sinalizador em vez de however. Então, nessa introdução, existem alguns sinalizadores que já transmitem o fato de que o autor quer mostrar o que falta na literatura ou na pesquisa nessa área. Essa sequência to date, até hoje, já sinaliza para o leitor, tá, aqui o autor vai começar a falar do que falta ainda na pesquisa, essa área de pesquisa. Aí, no comparisons of ratings have been published. Aí fala que ainda não foi publicado nada nessa área. Aí ainda depois começa a acrescentar, aqui com esse in addition, o autor está sinalizando que ainda está falando sobre a lacuna, o que falta. Sinalizando que não terminou ainda esse move to. E aqui fala essa outra parte da move to que ele acrescentou, que this raises the question, levanta a pergunta, raises the question of how the emotions should be presented. Aí isso de this raises the question também cumpre uma função parecida com o sinalizador de however. Isso aqui também, essa frase sinaliza, tá, o autor está questionando isso, mostrando que existe uma necessidade de responder essa pergunta. Então, mesma coisa aqui. The question arises as to. E como mencionei na aula, é bom não só focar nessa parte do question, mas as formas gramaticais e as palavras que vêm depois, por exemplo. The question arises as to whether. É uma combinação muito frequente. The question arises as to whether, etc, etc. É bom guardar
sequências por completa. Um outro exemplo aqui é de uma revista de medicina sobre a spina bifida. Uma outra forma de dizer a mesma coisa: in such situations, a question can be raised. How? Aí depois desse momento 2, esse move number 2, aí começa a falar sobre no move number 3. Thus, por causa disso, por causa dessa lacuna, essa questão, the aim of the present study was to, etc, etc. Isso de problem statement, de novo, é uma seção necessária nessa revista específica, American Journal of Medicine, me parece. Em outras revistas já não, talvez não tenha essa. A minha área, por exemplo, não tem isso geralmente nas revistas. Comecei a falar também sobre a noção de voz autorial nessa história toda, usando como metáfora o Where's Wally, o Where's Waldo, que muitas vezes as revistas apontam para o fato de que os autores menos experientes, com os autores menos experientes, não dá para identificar a voz do autor, onde o autor não está presente no texto. Eu vou explicar um pouquinho mais na sequência o que quer dizer isso. Então, frisei a importância de que o autor precisa ter a voz ouvida, let your voice be heard, dentre dos fatos, evidências, autores, etc., que estão sendo apresentados. Então, tem um exemplo real, né, de um artigo que foi publicado, e o artigo é esse aqui. E perguntei qual era o problema, se ficava difícil ou fácil identificar quais eram as informações mais importantes. E o que foi possível averiguar que os alunos presentes falaram, e que tem muitos autores, quase toda frase começa aqui, cada novo parágrafo começa com os autores, ou seja, o autor está colocando os autores em primeiro lugar, terceirizando a voz, dando voz a eles, esses autores, em vez dele mesmo. Então, alguma alternativa seria essa aqui. Aqui em cima, research, em vez de começar com Hayes, falar research has shown that, né, e colocar o Hayes como referência. Furthermore, acrescentando, there's evidence that, aqui vocês podem ver que o uso de conectivo está ajudando a sintetizar essas informações, ajudando a voz mostrando, transparecendo a voz do autor, em vez de escrever como se fosse uma lista de autores. Então vocês podem ler isso simplesmente pausando o vídeo, mas é uma alternativa. Não que seja isso necessariamente essa forma exata, mas é um exemplo de como isso poderia ser melhorado. Então, a seguir, eu falei sobre, mais especificamente sobre conectivos em inglês, alguns dos mais comuns. Então, no outro vídeo, o vídeo número 2 dessa sequência, eu vou focar nesse tema.